descansou um pouco. E a roça é demais. A seara é grande. E o ceifeiro sentou um pouquinho assim. Olha pra você ver. Aqui, nessa rua aqui, ó. Eu te garanto. Anda comigo 2 minutos. E no bloco, 200 pessoas aqui dentro, louvando, querendo Deus na vida deles. Tudo cheio de problema. E vocês fizeram o quê? O que vocês fez? Vim para a igreja, vou orar, vou louvar. Que delícia, andar bonito, né? Ler a palavra de Deus, né? E o resto, cara? O que eu te dei para você fazer? Quem faz? Quem faz? Eu quero saber quem faz, meu filho. Quem faz? Não é aprender a fazer, não. É buscar. Porque o céu, ele não é feito, cara, de fraco. Ele não é feito de fuleiro. Ele é feito de guerreiro. O céu é tomado, cara. E sabe por quê? Porque Lúcifer, cara, está a seu derredor. Ao seu redor estão os anjos, te protegendo para a espada de se banhar. Mas ao seu derredor está Lúcifer, rugindo igual um leão. Eu vou te pegar agora. Deixa ele dar um vacilo. Aí sabe o que você faz? Aí eu vou para a igreja. Vou esconder lá. Vou ficar atrás da Bíblia. Com tanto de gente para mim poder falar da palavra do Senhor, eu vou ficar aqui, atrás da Bíblia aqui, porque aqui é bom, né? Não. Luta. Guerreiro. Homem. Leia lá em Efésios. Efésios 10. Você vê. As armaduras do céu que ele te dá. 6:10. Ele te dá essa armadura. Você correr atrás. Olha o tanto dessa pessoa aqui, olha o tanto de gente, cara. Quem pregou hoje? Quem que você trouxe para a igreja? Eu te pergunto, como é que é seu nome? Eduardo. Quem que você trouxe para congregar hoje aqui? Quem que você trouxe para congregar? Como é que é seu nome? Elísio. Quem que você trouxe para congregar? Quem que você trouxe? Ninguém trouxe ninguém? Uai, a igreja é só para vir? Não, é para convencer as pessoas de Jesus Cristo, cara. É ser cristão, cara. Cara, você só presta se você salvar as vidas. Ó, é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Se você acha bom vir para a igreja. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vocês prestaram bem atenção do que este morador de rua, aparentemente, né, irmãos, falou para esse grupo de jovens evangélicos. Vocês perceberam na palavra dele, nas palavras deles, melhor dizendo, em que ao redor estão os anjos e ao derredor está Satanás. Aí então é uma briga espiritual. Quando uma alma está ali, Deus acampando os anjos, irmãos, os espíritos maus estão ali juntamente querendo perturbar a pessoa, colocar maus pensamentos na pessoa. E, irmãos, e com este vídeo que eu vou já começando, irmãos, abordar este assunto aqui no canal CCB Sem Reforma, referente ao resgate CCB, que está sendo muito combatido, irmãos, muito combatido pela crítica, por aqueles, irmãos, em que quer que o povo saia da igreja. Muitos falam que os que estão lá fora, os que estão morando na rua, foram jogados pela igreja. No caso deste rapaz, ele aparenta, né, que é morador de rua, ele está influenciando as pessoas. Imagine, irmãos, ele está influenciando as pessoas a retornar para a igreja. Ele está chamando a atenção desse grupo de jovens e perguntando para eles
quem eles levaram para a igreja aquele dia? Você trouxe alguma alma? Você diz para ele que Cristo salva, que Deus é bom, que Deus tem um propósito na vida dele? Ele está lá, morando na rua, ele sabe o quão, irmãos, é terrível, irmãos. E este jovem, este morador de rua, entende da palavra de Deus. Um dia ele deve, ter ficado dentro da igreja, mas pelas consequências da vida, às vezes dá lado para o inimigo, irmãos, e as pessoas perdem totalmente as forças e vão para a rua, e indo para a rua, na maioria das vezes, irmãos, ali mesmo eles ficam fracos e sem ânimo, e ali uma legião de espírito acompanha dia e noite. O que ele falou está certo, irmão. Ao redor estão os anjos, ao derredor os anjos maus, os demônios, irmãos. E ele chama a atenção desse jovem a levar o povo para a igreja, irmãos. E é isto em que o grupo, o projeto, melhor dizendo, o resgate da congregação está fazendo, está indo em localidade em localidade. Nosso irmão esse dia, ancião mais antigo aí de São Paulo, nosso irmão Paulinho do Jardim Paulista, deu uma opinião, mas veio a público, irmãos, veio no culto ali, dizendo que voltava atrás porque ele não tinha entendido, ou alguém falou como que é o projeto Resgate, e ele entendeu de outra forma, pelo fato do nosso irmão Paulinho do Jardim Paulista ser um pouco mais conservador. É um irmão que está no ministério faz tempo, o irmão que já está com 80 anos, está no ministério faz tempo e tem aquele zelo pela obra de Deus, o qual, do outro lado, tem um ancião mais novo, Alcesavata, que está aí, irmãos, à frente, para resgate de alma. Já pensa neste momento. Não, a congregação não está tendo nenhuma renovação, está sim se dedicando, aí indo atrás daqueles que estão pedindo, pelo amor de Deus, uma visita em suas casas. Irmãos, pessoas aí na internet que criticam, e agora, irmãos, não acharam por bem, estão criticando até os testemunhos contados, irmãos, que Deus fez na vida do seu povo. Preste bem atenção, irmãos, que essas pessoas que fazem isso, eles não estão preocupados com as pessoas que estão com depressão, com as pessoas que estão ali com tristeza de alma, pessoas que na maioria das vezes, irmãos, veja bem, está com problema em que às vezes vem a voz para tirar sua própria vida, para se jogar no abismo. Irmãos, espírito, como diz esse rapaz morador de rua, espírito mau está ao derredor de nós. Por quê? Muitos espíritos maus falam no ouvido da pessoa. Se joga debaixo desse carro, se joga debaixo desse caminhão, porque o inimigo das nossas almas, eles quer destruição. Irmãos, eu nunca vi quem está dentro da igreja servindo a Deus, irmãos, ali ficar em perigo, como dizem aí. E agora, irmãos, uma pessoa que um dia entrou dentro das portas da igreja e entrou dentro da porta da igreja e um dia saiu, ficou fraco, foi para o mundo, e ali no mundo provou várias coisas, irmãos, e sem forças, irmãos, porque depois que perde as forças, depois que perde o ânimo, depois que erra, que peca, que adultera, aí vem as vozes no ouvido, irmãos, que o inimigo não é Deus cobrando, não. Quando você erra, quando você peca, não é Deus cobrando de você que você fez errado, não. Deus não cobra ninguém, não. Deus é Deus. Deus permanece fiel no mesmo lugar. Quem é que cobra de você
que faz você errar, faz você pecar e depois fica no seu ouvido cobrando, é o próprio inimigo das nossas almas. Essa semana atrás aí teve um crítico que comentou em seus vídeos em que falaram para ele em que quando vai para a igreja um anjo fica na porta e proíbe a pessoa que é crítico, a pessoa que fala mal da obra de Deus, a pessoa que errou, que tem um anjo ali que não deixa entrar o errante dentro da igreja, não deixa entrar o pecador. Irmãos, olha só como fazem, eles distorcem tudo. E se tiver algum irmão nosso na congregação que falar isso, está totalmente errado. E os senhores críticos? O anjo não proíbe ninguém de entrar dentro da igreja. Sabe quem proíbe vocês? Sabe quem coloca coisa na cabeça de vocês? É o próprio diabo. O diabo, sim, ele não quer que nenhuma alma entre dentro da igreja, por mais errante que ela seja. Não tem anjo nenhum que proíba de você entrar dentro da igreja. Ao contrário, vê como são as coisas, como a mente, dessas pessoas está totalmente, eles não raciocinam o que falam. É o diabo que não deixa você entrar dentro da casa do Senhor. Não tem nenhum anjo. Você errou, você pecou. Irmãos, irmãs, a casa do Senhor é um hospital. E no hospital tem o quê? Doente. Ali não é para os fortes, é para os fracos, os abatidos, os que erraram, os machucados, os soldados feridos. Ali é um hospital para que esses vão e ficam ali se medicando. Como assim se medicando? Uma pessoa que erra, uma pessoa que peca, que começa a ir nesse hospital, aos poucos ele vai melhorando. Aos poucos ele vai ali sendo perdoado. Quando chegar no final do tratamento dele, ele já está perdoado por Deus primeiramente. E depois o homem, a igreja ali perdoa. Porque o homem não perdoa tão fácil. Mas muitos acham que indo para esse hospital é só um dia, só uma vez só ele já está perdoado. Que o hospital, esse hospital na mente deles é um hospital rápido, é um hospital que chega ali e já cura. Você não vê que quando você fica internado para curar uma doença em um hospital, você fica às vezes 2, 3, até 1 mês, 2 meses ali no hospital internado para você sair de lá são, perfeito. O hospital espiritual é a mesma coisa. Quando erra, quando está fraco, é desta forma. Não é você indo dizendo que está com a Bíblia debaixo do braço, como diz esse morador de rua. Às vezes tem muitos que se escondem atrás da Bíblia, se passam por crente, irmãos? Muitos vão para criticar. Bom, a maioria dessas pessoas que está fora da igreja é tudo por motivo de não aceitar a doutrina, por criticar o culto. São pessoas que chegam e criticam o hino que foi pedido, a pessoa que pediu o hino, quem orou, quem testemunhou, quem pregou. Essa pessoa, ela entrava ou entra na igreja fraca, sai derrotada, mas não por causa da igreja, por causa dela mesma. Que ela, quando vai com esse intuito de criticar, de fazer as coisas, ela vai já ir guiado pelo inimigo. Ela já vai atribulada. Ela não vai com o intuito de servir a Deus e sentir Deus. Agora, aquela que vai provada, que vai ali aos pés de Cristo, pode errar daqui, pode errar dali, pode o irmão testemunhar 2 vezes, pedir 2 vezes, mas ele está ali, o foco dele é o quê? Eu quero que Deus fale comigo e ponto final. Eu quero louvar a Deus, dar o meu melhor de louvor a Deus. Quando chega a hora da palavra, eu recebo gostoso e aquela amargura no meu coração sai.
Irmãos, se vocês soubessem o tanto de gente atribulada que tem fora da igreja e dentro da igreja. Mas, meu Paulo, mas como? Se vai na igreja, se vai congregar, como que está atribulado? Está atribulado, irmãos. Porque o inimigo das nossas almas, ele tem que perturbar quem? É quem está indo na igreja, quem está entrando na igreja. O intuito dele é o quê? É dar tristeza, é roubar o que está de dentro do coração da pessoa. Sabe aqueles cultos em que o irmão fala, ó, o inimigo está te esperando lá fora, mas tome cuidado para que ele não roube o que você comeu aqui hoje. Isso quer dizer o quê? Para que se lá fora, quando você sair do culto, alguma coisa se apresentar na sua frente para tirar a sua paz, para que você venha errar, falar algo que não deve, para que depois, quando você falar algo que não deve, o próprio inimigo que fez você falar algo que não deve, vai te acusar. Para que você congregou? Olha, você é crente deste jeito? Irmão, é terrível isso, viu, irmãos? É bem terrível. Estou fazendo esse vídeo que nós estamos em tempos difíceis, as coisas na internet estão ultrapassando os limites, irmãos. As pessoas acham que pode aí cada dia fazer um vídeo para retirar as multidões de dentro da igreja. Multidões estas, irmãos, não é só a congregação, são em geral. São em geral. Só que essas pessoas que dão conselho para vocês, elas não têm céu para te dar. Elas não têm vida eterna. Elas são mortal que nem você. O dia que ela partir dessa terra, ela não sabe nem para onde ela vai. Não sabe. Em que o Cristo, o Jesus, o Deus que elas estão pregando nesses canais críticos, é um Deus criado por eles. Não é um Deus todo-poderoso. Porque o Deus Todo-Poderoso não é um Deus de confusão. Não é um Deus que a pessoa vai para a igreja e o outro fala que aqui naquela igreja tem o diabo. Que naquela igreja quem fala é o inimigo, é o diabo. Esse Deus não é de confusão. Aquele que proclama o nome de Deus e vai buscar a Deus e dá glórias a Deus e canta hinos e louvores a Deus, irmãos, não se engane com o que fala que vai lá servir o diabo. Todas essas pessoas, irmãos, todas essas pessoas que fazem isso, irmãos, eles... mas tem também essa parte, né? Todas essas pessoas que fazem isso, alguns, no caso desse morador de rua, não aguentou, ficou fraquinho, né? Foi para a rua, problemas em casa, problemas no serviço, decepção disso, decepção daquilo, começou a beber e a bebida ali começou, perdeu tudo, não tinha onde morar, teve que morar na rua, né? Mas muitos falam assim, eu saí da igreja, da congregação, estou bem de vida. Eu estou bem de vida. Ó, eu tenho um cargo bom. Ó, eu fiz uma faculdade. Ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Se eu tivesse lá dentro da igreja, eu não tinha isto. Eu vejo o povo lá sem dinheiro. O povo lá até testemunhando que Deus preparou um botijão de gás, que Deus preparou um saco de arroz. Irmãos, tem uma parte na Bíblia que diz bem assim, que não devemos, o ímpio, quando prospera, não devemos ter inveja. Deixa ele prosperar. Sabe por quê? Ele é como a erva, que de manhã está verdinha e à noite está seca, pronta para jogar no fogo. Por quê, irmãos? O caminho largo é aquele em que você está trilhando ali e às vezes, na maioria das vezes, você passa alguma necessidade, passa alguma prova para que você permaneça dentro da casa do Senhor. E aqueles que não têm prova, aqueles que têm largueza, irmãos, tome bem cuidado. Geralmente são esses que abandonam as coisas de Deus, viram as costas para o Senhor, pisa no sangue do Cordeiro, blasfema contra Deus, irmãos. E são esses em que querem tirar multidões de dentro da igreja, dizendo que a igreja é a pessoa mesma. Mas fala para ele, quando
Jesus Cristo vier em nuvens em glória, como que deve estar? O que vocês acham, irmãos? Esse morador de rua falou certo? O projeto Resgate está indo de vento em popa. Os estados aí estão aderindo. E se Deus quiser, irmãos, logo, logo, esses que estão fraquinhos estarão voltando para a casa do Senhor. Voltando, irmãos, na maioria das vezes até sem a liberdade, mas para um hospital e que ali, se ele estiver realmente interessado em se salvar, em se curar, irmãos, ele vai permanecer dentro da casa do Senhor, humilhado a Deus. E quer coisa melhor do que esta? A gente se humilhar nos pés de Deus e Deus nos perdoar? O homem não perdoa mesmo. O homem julga. O homem só pensa em si. O homem estando bem, não se preocupa se tem alguém lá chorando, com amargura de alma, com espírito triste. Não, ele fala para a pessoa: sai desta igreja, não vai buscar Deus, porque ele criou um Deus dele. E esse Deus é tão particular a ele, que só ele entende esse Deus, e só esse Deus entende o jeito dele. Só que este Deus que nós servimos na congregação que está no Brasil, e este Deus que você serve na tua igreja, é um Deus único e todo-poderoso. E você sente Ele. Não precisa alguém vir na internet, em canal de crítica, e tentar fazer você sentir esse Deus. Que esse Deus é criado por eles. É um Deus imaginário. Então vamos servir a um Deus e que criou o céu e a terra. É um Deus que fala nos nossos corações, irmãos. É um Deus e que dá o discernimento para nós saber o que é bom e o que é ruim. E eu creio, querida Irmandade, queridos apreciadores da obra de Deus, e até mesmo seguidores da crítica, vocês estão domesticados por essas pessoas, estão ali que nem zumbi. O que eles falam, vocês ficam repetindo. Mas procure vocês mesmos refletir se é isso mesmo que vocês pensam. Vocês podem ter tido algum problema quando estava dentro da igreja, com algum irmão, com alguma irmã. Mas creio, isso eu falo, irmãos, com credibilidade. Mas creio que você não está decepcionado com Deus. Você não está frustrado com Deus. Deus não te abandonou, né? Então, lógico, se você não está frustrado com Deus, Deus não te abandonou. Então procure, irmãos, procure falar com Ele. Perguntar para Ele se isto que insere na cabeça de vocês é certo. Se isto confere. Seja mais você, tenha opinião. Deus deu para cada um cérebro, né? E o ser pensante, né? Para cada um, para você pensar e raciocinar. Estamos aqui no canal CCB Sem Reforma desde 2007 e não vamos mudar a linhagem, o foco deste canal, que é o foco de salvação de alma, é o foco de defender a obra de Deus, custe o que custar. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Irmãos, como de costume, eu sempre coloco no final dos meus vídeos para ajudar nossa querida Irmandade, irmãos, e população em geral que assiste nossos vídeos, eu deixo sempre um depoimento, irmão, de pessoas que passaram pela TRG, a nossa irmã Sheila Torino, psicoterapeuta, irmãos. E vou deixar hoje um depoimento de uma pessoa,
né, que passou, e entre as demais que passaram pela serva de Deus, aí dentro dessas minha esposa está fazendo aí a terapia com a nossa irmã. Irmãos, falando pelo lado da minha esposa, irmãos, 100% deu certo, irmãos, 100%. Eu vi na primeira semana de terapia, irmãos, eu vi aí uma grande progressão, irmãos. Irmãos, só a pessoa que tem esse problema de ansiedade, depressão, fobia, medo, trauma, insônia, síndrome do pânico, entre outros problemas, irmãos, só a pessoa aí conversando com a irmã, né, e assuntando a este respeito e fazendo, né, irmãos, essa terapia, essas sessões, vai entender o quanto é bom para nossa carne, irmãos. Muitos confundem, né? Muitos confundem a parte espiritual com a parte material. Aqui nós estamos falando da matéria, da carne, da pessoa que tem isto, né? Esses problemas. Agora a parte espiritual já é um outro, né? Tem uma barreira neste meio. A ciência, irmãos, vai até um certo limite. Daquela barreira ali, ela não ultrapassa. E daquela barreira em diante, é Deus que cuida de cada um de nós espiritualmente. Estamos falando a parte material. Eu vou ler aqui, em poucas palavras, este depoimento dessa pessoa. Tá bom, irmãos? Eu fui criado de tal forma que cresci totalmente despreparado para enfrentar a vida. Um bloqueio emocional, por conta de uma experiência traumática aos 7 anos, fez eu me fechar em meu mundo. Me tornei uma criança triste, que não gostava de brincar e que não tinha amigos. Naquela época, não se falava muito sobre a questão da saúde mental. Então, meus pais simplesmente achavam que eu era uma criança tímida. Minha vida não foi nem um pouco fácil até os meus 21 anos, quando me casei e comecei a formar minha família. Nesse ponto da minha vida, achei que estava apto a me relacionar e a criar meus filhos. Porém, a realidade que eu encontrei foi totalmente diferente. Percebi então que eu não tinha a mínima condição emocional para ser um marido e pai de família. 6 anos após o casamento e 2 filhos depois, me separei. Joguei a culpa no fracasso do casamento na minha ex-esposa. E certo que aos 30 anos eu já estava maduro o suficiente. Casei pela segunda vez e mais uma vez a vida tentou me mostrar que eu não tinha capacidade para ter a minha própria família. Minha segunda esposa lutou muito para manter o nosso casamento e tentou a todo custo me entender e me incentivar. Um dia, voltando do trabalho, depois de um dia cansativo e estressante, eu estava decidido por um fim em mais um casamento. Quando sofri um acidente e quase morri. Acordei no hospital com meus filhos, que eu não via há anos, ao meu lado e minha esposa também no quarto. Enquanto me recuperava, cheguei ao fundo do poço com depressão. Mas logo veio a solução. Ao falar sobre o meu problema emocional e do meu acidente recente com uma pessoa muito querida, ela disse que podia me ajudar. Marcamos e iniciamos a terapia. E a primeira sessão já foi um sucesso. Com apenas 8 sessões, eu me senti como se tivesse saído de uma gaiola em que estive preso na minha vida inteira. Aquele trauma que aconteceu quando eu tinha apenas 7 anos finalmente ficou no passado.
Eu pude me libertar de toda a dor e sofrimento que o acontecimento me causou. Hoje estou reestruturando o meu casamento. Me sinto leve, feliz e capaz de viver plenamente. A TRG me libertou e eu estou pronto para viver.